O texto é um pouquinho longo, mas vamos lá. Lucas capítulo 2. Glória a Deus. Está escrito: aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam se alistar, cada um na cidade onde nasceu. Subiu também José, lá da Galiléia, cidade de Nazaré. E ele veio até a Judéia, a cidade de Davi. Essa se chama Belém, porque José era da casa, da família, descendente de Davi, a fim de alistar-se com a sua esposa, Maria, desposada com ele, a qual estava também grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela comarca pastores que estavam no campo. Eles guardavam durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio até eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor. E tiveram grande temor. Mas o anjo do Senhor disse: não temas, pois eis que aqui vos trago boas novas, de grande alegria, que será para toda a nação. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Ausentando-se o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que fora dito. Agora no Mateus capítulo 2 também. Mateus capítulo 2. Está escrito: e tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns reis magos vieram do Oriente até Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Congregados todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta Miqueias: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os reis magos, pediu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Enviando-os a Belém, disse: perguntai diligentemente pelo menino, e quando achar, participai-me, me avise, para que também eu vou e adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve no lugar onde estava o menino.
E vendo eles a estrela, regozijaram muito com grande alegria. Entrando na estrebaria, acharam o menino com Maria, prostrando-se o adorado, abriram os seus tesouros e ofertaram-lhe dádivas como ouro, incenso e mirra. Amém, amados? Pode se assentar. Rei dos judeus, porque ali havia de nascer o rei dos judeus. Como que é o nascimento de um rei? Como seria o nascimento de um rei na época? Há algumas coisas que me deixam às vezes intrigado em relação a Cristo, ao nosso Senhor. Coisas que faz diferente de todos aqueles que um dia passaram por aqui. No Natal, nós celebramos o nascimento que nós vimos aqui. O nascimento de quem? Dele, do Senhor. Espera aí, mas quem é Ele? Quem nasceu naquele dia? Que não é 25 de dezembro, viu gente? Essa é uma data que a Igreja Católica achou para encaixar aí, tá? Com solstício de final de ano, de Natal, mas não foge muito disso, tá bom? A gente tem quase que certeza absoluta diante dos escritos que é um pouco antes, não é dentro de um inverno rigoroso desse período que Jesus nasceu. Então, no Natal nós celebramos o seu nascimento, e eu fico pensando, é o nascimento do Filho de Deus na terra, não é o nascimento de qualquer um. Pensa comigo, reis, príncipes, princesas nasceram um dia, também nasceram um dia na terra, mas aquele que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é o designado, chamado como Príncipe da paz, soberano do universo, Filho unigênito de Deus, foi diferente. Como que o filho de um rei nascia? Em que quarto ele nascia? Em que palácio nascia? Como que era o convite para todos aqueles que vinham visitar o filho de um rei, a princesa, a filha de um rei? Como que era isso? Você já assistiu filmes de época e você já deve ter visto como é bonito, como é legal quando nasce, né? Toda a estrutura do palácio se move, trabalha, se prepara para aquele nascimento, para aquele momento. A rainha, ela é cercada, né, de pessoas, de médicos, ou então de parteiras, ou então de auxiliares para aquele momento, para que ela sofra o mínimo possível. Mas aquele, ao invés de sobrepor todos esses, aquele que é o nosso Senhor, aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, ao invés de sobrepor todos os demais, ele faz diferente, ele faz melhor, foi mais humilde que todos esses, e principalmente o seu nascimento, a gente vê isso. Hoje existe uma competição, e a gente vê isso direto nas redes sociais, na televisão, quando um rico vai nascer, o filho de um rico vai nascer. Como que é? É toda hora, estourando, né? Aí nas redes sociais, ó, a fulana é capaz que tenha um filho hoje. Imagina como que foi para nascer o filho da Ivete Sangalo, e filho de uma Gisele Bündchen, como que é a filha do Neymar, tal. Não, todo mundo ali na porta do hospital, todo mundo acompanhando, redes internacionais, todo mundo ali atento. Como que é? O que acontece quando um rico vai se casar? Olha a ostentação, a preparação já um mês antes, aquela coisa maluca, aquela limusine que leva a noiva e tal. E como que é o momento quando um rico morre? Presta atenção, eu falei nascer, falei casar, e eu estou falando agora de morrer. Você está comigo aí, gente? Amém? Estão prestando atenção na historinha? Como que é quando um rico morre? A estrutura que é montada, muitos até desfilam o caixão lá, o corpo, num corpo de bombeiro, numa viatura, é colocado lá no meio do salão principal da assembleia,
do Senado, é colocado, é exposto o corpo lá para que todo mundo passe, olhe, reverencie, se despeça. E eu vejo aqui ostentação no nascer, no casar e no morrer. Não precisa ser rico para fazer. E a gente vê hoje, quando a criança vai nascer, o que existe isso? Não existia no meu tempo esse negócio chamado chá de revelação. Chá de revelação, não é? Não tinha. Fez chá de revelação para você, Reinaldo? Não. Quando minha mãe falou para meu pai que ela revelou que ela estava grávida, meu pai quase morreu. Quando a Fabi falou para o Val que ela ia ter, primeiro que o Val ligou foi para mim. Pastor, ora por mim. Já a revelação do nascimento veio de Jesus. Como que foi o chá de revelação de Jesus, gente? Um anjo chamado Gabriel. Amém. Chegou, você vai ser agraciada com o nascimento, você vai ser mãe do Salvador do mundo. Amados, o chá de revelação de Jesus veio através do sonho de José. Ele estava querendo ir embora, ele queria vazar, ele falou assim: não, essa menina está grávida, não, eu não tenho nada com isso, tá? E vão querer apedrejá-la, eu vou tomar para mim essa responsabilidade e vou fugir. O anjo falou: não, você não vai fugir, porque está vindo o Salvador do mundo. Ela foi coberta pelo Espírito Santo de Deus. O chá de revelação de Jesus veio através de um profeta chamado Miqueias, lá no capítulo 5, e nós já lemos aqui alguma coisa em relação a isso. As pessoas mais importantes de toda a história da humanidade é esta, a pessoa mais importante da história da humanidade é esta, respeitado, admirado, até por outras religiões, mas provou ser a humildade a maior virtude do ser humano. Foi assim que Jesus nasceu. Jesus o rei, filho de uma jovem camponesa, de uma aldeia inexpressiva lá na Galileia, de uma cidade chamada Nazaré. Gente, não tinha no mapa naquele tempo, não tinha, lá do norte de Israel. O seu casamento dessa pessoa que nasceu nessa condição, não houve casamento, pastor? Não, com mulher não, Jesus não casou. A noiva de Jesus somos nós, é a igreja dele, a qual um dia ele virá buscar. Você é a noiva dele. E a sua morte, pastor? Morreu de pendurado numa cruz. Olhando para mim, para você, nós estaríamos hoje aqui celebrando, ministrando, falando. Fomos nós que prendemos Jesus naquela cruz através dos nossos pecados. Estou falando agora, já falei do nascimento, falei do casamento, e agora estou falando da morte. Fomos nós que prendemos eles. Jesus se permitiu ser condenado e morto a fim de que fôssemos salvos. Em outras palavras, não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz, foi o amor dele por mim e por você. Tem conversa, gente? Foi o amor dele. Voltando aqui ao nascimento do Senhor, eu fico a imaginar a grandeza de Deus e como Jesus simplificou a salvação. Como, pastor? Não foi ostentando, não, foi simplificando. Nações foram libertas da opressão no passado através de um imperador, com intervenções de reis, com seus poderosos exércitos. No passado era assim. Como que Babilônia ela foi liberta, sua escravidão foi extinta, no tempo em que os medo-persas assumiram e tomaram a Babilônia, destituíram, mataram Beltesazar, filho de Nabucodonosor. Precisou de um rei grande, Ciro, Dário, essas pessoas para que viesse libertar e trazer paz para aquele período. Como que a nação agora em volta, ali, presa dentro de uma escravidão, foi liberta das mãos desses reis medo-persas, através de um homem chamado Alexandre, dos gregos, que o libertou. Como que lá na frente, essa opressão vai gerar libertação para esse povo que agora é preso aos gregos, através dos romanos.
Então você vê que a humanidade sempre houve uma algema, com a impressão de ser liberta, mas na verdade estão presas a um sistema, estão presas a um movimento. Então, Deus poderia, para libertar o povo do pecado, da insanidade, do destemor, de todas as situações que o pecado obrigou e os afundou na lama, Deus poderia usar um outro método. Ele poderia enviar miríades e miríades de anjos à terra para pôr em ordem a desordem estabelecida, acabar com o mal na terra, tocar a humanidade e falar assim: ó, todo mundo aqui vai para o céu, todo mundo aqui vai para o céu, ninguém, até os que estão lá fora, vai para o céu também. Sabe como? Empurrando. Você vai. Ah, não estou afim. Ah, você vai. E é como se tivesse com um ferrão de boi, fala assim: você vai entrar no céu, sim. Poderia? Poderia. Há religiões que perseguem e até matam se você pensar diferente, mas isso não é amor. Deus não fez assim. Deus, ao invés de mandar um exército de anjos guerreiros, Deus manda uma criança. Deus é lindo, né? Poderia mandar o próprio Deus, o próprio Jesus. Ele não fala para Pilatos: cara, você não tem poder nenhum sobre mim. Se eu rogar ao Pai agora, que você vai ter um problemão. Ele vai mandar exércitos, legiões de anjos aqui, e coloca fim em tudo isso. Eu estou de boa. Você não tem poder nenhum, mas eu não vou rogar, porque é necessário que isso aconteça e se cumpra aquilo que está escrito nas Escrituras. Então, Deus poderia mandar o exército dele acabar com esse mal? Poderia. Deus poderia, gente, mas isso não seria amor. Você fala: não, pastor, claro que isso é amor. Não. Então Deus, ao invés de mandar um exército, Ele manda uma criança. O exército de anjos, ao invés de guerrear, agora cantam. É o que nós vimos aqui com os pastores. Cantam hosana nas alturas e paz na terra. Olha como Deus pensa diferente. Vocês não vão guerrear, vocês vão cantar. Meu irmão, às vezes ao invés de guerrear, ao invés de brigar, ao invés de lutar, cante. Cante. Deus habita em meio a louvores. Essa criança nasceu num porão onde guarda animais. Essa criança, ela vai crescer no subúrbio da Galileia. Se a Galileia já é um lugar esquecido, imagina o subúrbio da Galileia. Ele vai montar sua base ministerial em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, aonde ele vai iniciar um projeto com alguns simples também, humildes também, pescadores, alguns amigos. O maior projeto que o universo já presenciou foi criado por gente simples. O maior projeto que a humanidade presenciou foi gerado, formado por uma equipe simples, que é levar o Evangelho, que foram seus discípulos. Muitas vezes a gente está olhando o currículo, está olhando o LinkedIn, está olhando, querendo contratar os melhores, e de repente, querido, se a gente pedir para o Senhor, Deus vai falar ao teu coração: simplifica aí, tá? Simplifica aí. Esses homens que foram escolhidos, já em fase adulta de Cristo, já preparando, já montando seu ministério, eles foram simples, mas foram cheios da presença de Deus. Tudo gente humilde. E aqui no nascimento de Jesus, eu fico imaginando a aflição de José. Eles chegam lá em Belém, eles vêm com o burrinho lá, trazendo as coisas. Maria está com um barrigão desse tamanho. Agora você para e pensa, você que é mãe, você quando sentiu a dor do parto, quando você sentiu que falou assim: ó, tá, é por esses dias, é por essas horas, estou preocupado. Mas mesmo assim ele sai lá de cima, lá de Nazaré, caminha todo. Eu fiz esse trecho aí, gente. É longe, viu? Dá quase 200 quilômetros. Para você sair lá do norte de Israel e vir até Jerusalém. Jerusalém, um pouquinho para baixo, você já chega em Belém, que hoje está dentro da Cisjordânia. Gente, é longe. Essa moça, ela caminhou todo esse período. José, ele está preocupado. José, ele está atento.
E quando chega em Belém, vai chegar aonde, gente? Belém. Por quê? É em Belém que está marcado. É em Belém que o Salvador vai nascer, que o Messias virá ao mundo. Não foi em Samaria, não foi em Betânia, não foi em Rafa, não foi lá, não foi, é em Belém, em Belém. E quando chega em Belém, aqui eu fico imaginando, aqui, sinais da contração. José, ele está preocupado, a bolsa se rompe, a jovem Maria fica preocupada, ele sai procurando uma hospedaria, uma pousada, não acha. De repente alguém fala assim, ó, aqui não tem, mas lá no porão onde eu guardo os bezerros, as cabras, as ovelhas, lá tem um lugarzinho lá, que até o nosso pastor aqui, ele descansa lá quando, lá tem um lugarzinho, vê se dá um jeito lá. E aqui, Maria se acomoda em meio à palha e alguns trapos. Como que nascem os reis, gente? Como nascem os príncipes? Como nascem as princesas e rainhas? Agora você olha aqui para a cena e você vê o Filho de Deus, o unigênito do Pai, aquele que fez a diferença na minha vida e na sua vida, nascendo num curral, deitado em palhas. Não estava na Galileia, perto dos parentes, estava em Judá, numa aldeia minúscula, nem em Jerusalém ele estava em Belém. A viagem era arriscada, porém era necessária, não por causa do decreto de César Augusto, mas para que se cumprisse a profecia do profeta Miqueias, do capítulo 5, sobre Belém, aonde está escrito: E tu, Belém, Efratá, posto que é pequenas entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tinha que ser em Belém, já tinha uma profecia. E assim Deus veio à terra, como uma criança. Repete comigo, assim? Melhor isso aí, assim? Deus veio à terra, como uma criança. Brinca com eles, viu? Despreza eles, esquece deles, machuca eles. Ele ensinou a salvação como quem ensina uma criança. Você olha os evangelhos, nos orientou a ter um coração como uma criança, se possível manter assim para sempre, ser humilde como uma criança, se possível assim para sempre. Criança para Jesus nunca foi um problema. Criança para Jesus nunca foi um problema. Criança para Jesus foi um modelo. Qual é o modelo que te inspira? Qual é o ídolo que você segue? Qual é o influencer que você admira? Qual é o craque que você tem a camisa dele? Qual é o cantor que você chora na grade lá querendo um autógrafo, ou então até um espirro dele? Qual é? Criança para Jesus nunca foi problema. Criança para Jesus foi um modelo. O que foi para Jesus tem que ser para mim. Está aí minha família, meus filhos, minha esposa sabe, tem que ser para mim. Se não tem lugar para eles aqui, meu irmão, não tem lugar para a igreja, estou indo embora, tchau e obrigado. E assim foi por 2 vezes. Se não tem lugar para eles aqui, para eles crescer, aprender, se formar, mas a igreja tem capacidade, não sei para quantos membros, eu estou falando para as crianças, não tem lugar para eles, não tem, então tchau, obrigado. O que a igreja investiu esse ano, pastor? Numa coisa principal: abrir mais uma sala para criança. Eu não sei onde vai parar esse negócio não, vai descendo aí, ó. Vai abrindo, vai fazendo fundamento, vai subindo parede, mas é criança. Quem está entendendo, diga amém. Nunca perca a pureza. Não fique fazendo muita conta. Criança faz conta, gente?
Não. Criança já chegou para você e já perguntou assim, o Noah já chegou para você e falou assim, mamãe, como que tá as contas esse mês? Como que é? O Bernardo já chegou para você esse mês e falou assim, olha, gente, nós vamos ter que segurar um pouco a onda esse mês, porque a conta de luz veio alta. Aconteceu isso ou não? Miguel? Não? O que acontece com ele? Ele não está nem aí. Você sabe por quê? Ele confia no Pai. Criança confia no Pai. Não fica preocupado com o que há de vir. Capítulo 6, verso 27 de Mateus. De por que vocês estão ansiosos? Você sabe o que é? É um pai falando para o filho, por que você está ansioso? Com o que é haver de comer, beber e se vestir. Você sabe isso é conversa de quem? De pai. Já pensou se o Noah, se o Miguel, se o Bernardo, eles fizessem uma conversa aqui, entre eles aqui, eu estou preocupado com meu pai, estou preocupado com minha mãe, que não sei se vai ter dinheiro esse mês para pagar a conta, não sei tal. Você acha que esse tipo de conversa existe entre eles depois que acaba o culto? Não, parece uns furacão aí, você tem que segurar essas crianças aí. Mas se eles chegassem para você e falassem, eu estou preocupado, 4 anos, 5 anos, eu estou preocupado com você, papai. Eu estou preocupado se vai ter dinheiro para pagar o aluguel, se vai ter como pagar a prestação do carro, se vai ter como pagar as despesas da casa. Se ele chegasse para você, Luiz Fernando, o Dan e o Reinaldo, o que vocês diriam para ele? Sabe o que vocês diriam para ele? O que Deus fala para nós: não se preocupe com o que há de comer, beber ou vestir. Amém, amados? Sabe o que você iria dizer para eles? Porque o Pai vos dará enquanto vocês dormem. Puxando para vocês agora. Você é a criança da vez. Você é o filho da vez. E Deus me traz nessa manhã dizendo para você, por mais que tenha sido difícil 2024, não é para você se preocupar com o dia de amanhã, porque Ele vai prover na sua vida. Enquanto você dorme, Ele está provendo. Glória a Deus. Aleluia. Está preocupado com o quê? Descanse e dorme. Descanse e dorme. Peça para Deus embalar o seu berço. E seu berço, muitas vezes, querida, é os braços dele. Você pegaria essas crianças que eu citei aqui, colocaria no seu colo, beijaria e falar: não se preocupe, papai vai prover na sua vida. Que conselho vocês darão para suas crianças para o ano que vem? Que será um ano maravilhoso. E porque você, sendo criança, não confia no conselho que Deus está te dando nessa manhã, que o ano que vem será maravilhoso? Mas é o pastor que diz. Não é o pastor que diz, é a palavra que diz. Mateus capítulo 6, verso 25 para frente. Depois leia. Deus manda te dizer nessa manhã: não se preocupeis. Deus está providenciando tudo. Às vezes Ele tira algumas coisas, né? Tira ou não tira? Ah, precisa. Você dá umas pisadas de bola também, né, Zé? Pelo amor de Deus, né? Quem já escondeu o carrinho do filho, quem já escondeu a boneca da filha, fala assim: não, até você parar com isso, até você resolver essa parada. É ou não é, irmã? Tem que tirar? Não tira. Aí quando tira, Deus me abandonou. Deus me abandonou. Tem uns que ainda falam para o pai: você não tem razão. Não vou citar nomes, mas o pai me revela. E fica emburrado, e fica chateado. E tem umas crianças aí, 30, 40, 50 anos, ah, mas eu sou fiel, eu sou isso. Deus está trabalhando, irmão. Deus está melhorando você. Deus precisa ser melhorado em alguma coisa? Não.
Se Ele faz, se Ele opera, é para melhorar quem, Zé? Eu e tu. Deus nos ama. Deus nos ama. Então não fica fazendo muita conta. Não ostente a sua privilegiada inteligência e menospreze os humildes. Não. Saiba que Deus ama e exalta o humilde, porém Ele abate o soberbo. Criança não faz isso, gente. Nós temos visto recentemente a queda de alguns problemas sérios em ministérios, que se tornaram ambiciosos e arrogantes, perderam a pureza do início, perderam a humildade e as tornaram ricos. Hoje não brigam mais por almas, brigam por poder e por dinheiro. Você está vendo, é um monte de bagunça aí. É a igreja de Curitiba, é a igreja de São Paulo, é a igreja de Belo Horizonte. Que absurdo que virou. Não brigam mais por almas, brigam por dinheiro, por posição. Perderam a simplicidade da criança. Eles cresceram e esqueceram do coração da criança. Uma criança, você conta uma história de Adão e Eva, sabe o que acontece com ela? Ela acredita. Deus fala, o coração de uma criança. Você conta a história que um homem foi parar dentro da barriga de um peixe e a criança acredita. Ela acredita. Você conta a história do dilúvio dos bichinhos que entrou naquele barco, tá? E passaram um ano ali dentro, ela acredita. Não existe malícia. Trata-se de um coração puro. E o que Deus me fala, o que Deus me mostra, o que Deus me traz hoje aqui, quando eu preparava essa palavra, é isso. Deus simplificou simplesmente a mensagem daquilo que Ele quer de nós. Nós vimos aí recentemente que um nobre líder de uma igreja aí cresceu e deixou de ser criança e sugeriu até alteração na Bíblia. Eu sugiro hoje que a Bíblia seja alterada. O que Deus falou sobre se mudar um tio? Se colocar ou se tirar? Esse pastor, ele já está tão grande, já cresceu tanto, já está tão maduro, já deixou de ser criança tanto tempo atrás, que ele acha que hoje ele pode peitar Deus e falar assim, você não tem razão. A gente vemos cantores, então faz tanto tempo assim também um cantor aí, também declarou, deixou de ser criança, e no dia que ele deixou de dar glória a Deus, e passou a dar glória a si mesmo, começou a humilhar seus amigos de profissão, e dizer que estava acima da média. O orgulho e a soberba, meu irmão, precede a queda e a ruína, e foi o que aconteceu. Então, a criança nasce, o céu ilumina, uma estrela viaja junto com os reis e pastores para testemunhar Deus, pisando na terra, através de uma criança. As patentes extremas da terra e do universo se curvam diante dele, naquela noite. Pastores, reis e uma estrela se curva diante de uma criança num curral. Maria vê todo aquele movimento dentro da manjedoura, enquanto ela se recupera do parto, e nós lemos aqui que ela guarda isso no seu coração. Ela sabia o que estava acontecendo. Maria, então, ela vê o universo se curvando diante daquele que veio para salvar o mundo, dentro de um curral. Eu fico pensando o que a mãe de Adolf Hitler sentiu quando o seu filho nasceu. Eu fico pensando, por exemplo, o que a mãe de Mussolini sentiu quando o seu filho nasceu. Eu fico pensando o que a mãe de Idi Amin Dada, lá da África, sentiu quando o seu filho nasceu. Homens que vieram ao mundo, pisaram na terra, com ambição e soberba em suas veias, gosto de sangue inocente na sua boca,
responsável por milhões, não é milhares, milhões de túmulos cavados para sepultar suas vítimas. Maria, o que Maria sentiu ao ver Jesus nascer? Maria sabia que a salvação chegou, que a salvação através daquele pequeno serzinho que nasceu havia chegado através dela. Sabemos pouco sobre a infância de Jesus. Você procura, você vai encontrar só quando ele está na fase do bar mitzvah lá, 12 anos, quando ele ficou no templo e os pais voltaram para Galileia, depois teve que voltar para buscar ele. Nós sabemos muito pouco a respeito dele. Mas imagine o dia, vamos imaginar assim, o dia a dia de Jesus. Você consegue ver Jesus criança? Imagina a criança. Imagina a criança do tamanho aí, da nossa galera aí. Né? Esses meninos que estavam aqui, 10, 12 anos, 7 anos. Imagina Jesus. E eu sempre falo isso para você, eu gosto de imaginar essas coisas. Eu gosto de criar um cenário. Imagina o dia a dia daquela família escolhida para abrigar Deus na terra. Não é qualquer um. Ela sabe. O vizinho não sabe, né? Os avós também não sabem, o governo não sabe. Aquela criança, ela é Deus na terra. Na manjedoura, Maria não sabia o que dava para Jesus. Imagina ela amamentando. Maria com Jesus amamentando. O que eu dou para ele? Leite ou louvor? No final ela deu os dois, já que ele era tanto quanto ela imaginava, faminto e santo. Imagina José. José não sabia se chamava Jesus de Júnior ou de pai ao mesmo tempo, porque é Deus. Por fim ele chamou de Jesus, pois era o nome indicado por Gabriel, anjo do Senhor. O que José pensou quando pegou a criança no colo pela primeira vez? Um Deus que ele podia embalar em seus braços. Gente, o evangelho é lindo, é maravilhoso. A história de Cristo, a gente poderia gastar aqui um tempão falando desse momento. Que doideira foi Deus na terra, que maravilha. Foi lindo e oportuno para que nós fôssemos salvos. Eu fico imaginando também, será que Jesus tomou bronca? Será que Jesus tomou bronca de seus pais em algum momento? A Bíblia relata uma. Filho, você quase matou o pai e a mãe do coração, você ficou aqui e nós fomos embora, já perdemos um tempo voltando para te buscar. Será que ele ficou de castigo? Imagina Jesus de castigo. Será? Eu gosto de imaginar essas coisas sem medo de estar pecando. Porque para preparar a mensagem a gente pede direção a Deus. Fala, Senhor, em momento algum eu quero confundir o teu povo. Como seria dar bronca numa criança para educá-la, sendo que essa criança era Deus? Será que Jesus derramou leite na toalha branquinha que Maria tinha acabado de colocar? Isso só aconteceu lá, na casa de vocês nunca aconteceu. Na minha casa nunca aconteceu. Quando caiu os dentes de leite dele? Será que ele teve catapora? Pastor, você está viajando muito na maionese, que você fumou, não fumei nada. Eu gosto de imaginar, gente. Eu com a Bíblia aberta, no meu colo, sentado, eu fico imaginando. Eu não só leio, leia fácil. Você imaginar e entrar dentro aqui, ó, você está aqui no meio, é legal, gente. Quando eu peço para vocês ler a Bíblia, eu peço para vocês ler nesse sentido. Entra lá, faz parte da história. Vamos ver o que acontece. Jesus com certeza brincou com seus amigos, caiu, se ralou. Imagine Deus na terra com um band-aid no cotovelo. Não tinha cotovelo, tinha outra coisa, Zé, outra coisa, não complica a minha mensagem. O professor de geografia, explicando para a sala de aula
explicando para o menino Jesus sobre a terra. Mal sabe esse professor que foi ele que firmou os fundamentos da terra. Ou o professor de religião ensinando o menino Jesus sobre a Torá. Mal sabia que estava ensinando para o autor da Torá. O professor de biologia ensinando sobre a vida animal, mal sabe ele que quem pintou as cores da borboleta está sentado numa cadeira da sala. Amados, esse é o nosso Senhor. Não precisava, mas Ele fez. Não precisava descer na terra, não precisava ser humilhado, não precisava nascer num curral, não precisava ser escrachado, humilhado, pisado, judiado, não precisava se tornar humano. Não precisava, mas Ele fez. Foi por amor de Deus, por nós, que Ele se sujeitou a tudo isso para que nós fôssemos felizes. Poderia terminar essa mensagem dizendo o que o apóstolo Paulo disse, lá em Romanos capítulo 8, verso 38, que diz: pois eu estou convencido, depois de tudo isso, gente, olha, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem porvir, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que nasceu na terra, amados. Pastor, então quem foi Jesus então? Uma criança que nasce? Um jovem que ensina? Um salvador que morre? Um rei que ressuscita? Nenhum outro rei ressuscitou no universo, na terra, no mundo. Nenhum. Esse ressuscitou. Ele ressuscitou para quê, pastor? Para reinar eternamente no céu e na terra. E para terminar, um Deus que nos ama de tal maneira, virou criança para que nós aprendêssemos a ser simples como uma criança também. Então o foco da mensagem hoje, o tema da mensagem hoje é exatamente esse: como criança, como ser uma criança. Amém, amados? A distância da manjedoura até a cruz foram 33 anos. 33 anos, mais de uma vida com um propósito. Desde um bebê enrolado em panos numa manjedoura até um Cristo morto, enrolado, sendo removido de uma cruz e colocado num túmulo. Trapos quando ele nasceu, lençóis quando ele morreu. Havia um propósito nesse período de um novo nascimento que aconteceu no domingo de manhã com a ressurreição. Então o que nós aprendemos, pastor? Jesus nos convida a vivermos como criança, crendo como criança, tendo a humildade de uma criança. Ele nos convida a morrermos para o mundo, para o pecado, e nascer de novo como uma nova criatura para a vida eterna. Celebramos a vida, a morte, mas sobretudo hoje nós também celebramos a ressurreição daquele que um dia se fez criança para nos salvar. Amém, amados? Por que ele veio, pastor? Para que quando você disser que está triste na sua oração, ele vai saber o que é tristeza, porque ele pisou na terra como gente. Quando você disser que sofre com a dor da traição, ele vai te pegar no colo, vai tranquilizar você, porque ele vai confortar o seu coração, porque ele saberá o que é ser traído. Quando você se sentir alegre, ele vai saber o que é alegria, porque ele também se sentiu alegre. Quando você se sentir feliz, ele vai saber o que é felicidade, porque teve momentos de felicidade na vida dele. Quando você sentir medo, ele saberá o que é medo, porque ele pisou na terra como você e sentiu medo. Quando você se sentir angustiado, ele vai falar: eu sei o que é angústia, eu passei por isso ajoelhado num banco lá no jardim do Getsemane, e a minha angústia gerava gotas de suor, sangue. Assim, quando você se sentir pecador, até isso ele saberá, porque ele assumiu os meus e os seus pecados, e ele levou para a cruz. Ele não foi apenas o menino Jesus, ele não foi apenas o Cristo que morreu na cruz, ele foi e é
o Cordeiro de Deus, que tira todos os pecados do mundo. E ele veio em forma de menino, ele veio em forma de criança. Se coloque em pé. Temos tanta coisa para rever no nosso comportamento, na nossa vida. Temos tanta coisa para colocar em dia. Temos tanta coisa para pensar. Essa arrogância, essa prepotência, essa ostentação não cabe numa criança. A palavra do Senhor diz, vou abrir aqui Mateus capítulo 6. Esse texto falou muito comigo nos dias de preocupação e me faz ser como uma criança nesse dia. Versículo 25 do capítulo 6 está escrito: por isso vos digo, não andeis ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, beber, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimentos e o corpo mais do que vestuários? Olhe para o céu, para as aves. Elas não semeiam nem cegam, não ajuntam em celeiros. Porém o vosso Pai, diga assim, o meu Pai. O meu Pai. Amém, amados. O meu Pai, aleluia. Eu fico olhando para isso aqui, o meu Pai. Ele não deixa faltar nada. Ele os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que qualquer ave do céu. E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo na sua estatura? E quanto àquilo que você veste, por que vocês andam preocupados? Olhe para os lírios do campo, como eles crescem, porém eles não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que beberemos, que comeremos, ou com que vestiremos? Todas essas coisas o mundo procura. De certo vosso Pai bem sabe do que vocês precisam de todas as coisas. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus, o Pai. Busque a sua justiça, e todas estas coisas Ele vos dará. Baixa a tua cabecinha aí. Senhor Deus e Pai, eu creio na provisão. Eu creio, Senhor Deus querido, que o Senhor tem os seus caminhos. E a tua palavra hoje nos fez descer do pedestal. Sua palavra hoje nos fez, Pai amado, nos arremessou, na verdade, ao tamanho e à pureza de uma criança. E nós cremos, meu Pai, que estes são, a tua palavra diz que esses já são salvos. O modelo da salvação está numa criança. O Senhor fala, porque dos tais já é o reino do céu. Esse é o modelo. E porque nós nos desprendemos da simplicidade, da humildade, daqueles, os tais já são o reino. E porque tentamos voar, tentamos sobrepor, tentamos ostentar, vivemos oprimidos, obrigados, vivemos temerosos, Senhor Deus querido, sendo que uma criança não teme porque sabe que tem um pai. Uma criança, ela não se preocupa porque ela sabe que tem um pai. Uma criança, ela não tenta dar a vida, ela não tenta complicar a sua vida, sabendo que ela tem um pai que o aconselha. Uma criança, ela não põe fim à sua vida, porque ela sabe que tem um pai. Uma criança, ela tendo um pai, ela tem certeza que nada nos faltará. Senhor Deus Santo, eu apresento a tua igreja hoje. Essa igreja, meu Pai, cheia hoje, meu Pai, de crianças, cheia, Senhor Deus querido, de filhos,
que aprendeu com aquela criança, meu Pai, que nasceu em Belém, que a humildade é o caminho da salvação, é o caminho do reino. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, acalma nosso coração, coloca paz na nossa alma e confiança, Pai amado, em nós, para que nós creiamos mais naquele que nos gerou, naquele que nos abençoou e naquele que morreu por nós, em nome de Jesus.